essa passada, hein? Nós vimos o futebol amador brasileiro confrontar o futebol profissional, altamente profissional da Argentina. Algo assim bonito de se ver. Eu fiquei triste em ver mais uma vez uma seleção ridícula em campo, em todos os sentidos, colocando a responsabilidade para o treinador, o Dorival, e, claro, jogando a responsabilidade para todos os jogadores da própria seleção brasileira. Agora há pouco eu conversei com uma pessoa que entende muito de futebol. Foi um dos grandes jogadores do Brasil, que me falou o seguinte: ô Joel, a geração é fraca, os caras são fracos, não tem essa de é melhor do mundo, tá cotado para ser o melhor do mundo. É melhor do mundo porque joga lá no Real Madrid, joga no Barcelona, ou seja, tá ao lado de tantos outros gigantes do futebol mundial que acabam incentivando e acobertando alguns defeitos. E quando esses defeitos são colocados em campo de forma coletiva, acontece o que aconteceu ontem. Um verdadeiro mico. Pagamos um mico pro mundo inteiro, um futebol raso pra caramba, mas eu tirei um ensinamento dali. Primeiro que não dá para seguir acreditando nessa seleção, não dá para acreditar na CBF, que é a principal responsável por tudo isso, com certeza. E segundo que foi lindo assistir um futebol bem jogado. Até mesmo um outro esporte. Eu vi um outro esporte. Porque quando a gente acompanha, por exemplo, a Champions League, quem às vezes assiste um jogo aqui, outro acolá, sabe. É um futebol diferenciado. Tanto que os especialistas até falam, pô, parece um outro esporte. E eu concordo. É um esporte completamente diferente. E ontem eu vi esse outro esporte. Porque o futebol argentino, na prática, na qualidade, ele se assemelha ao futebol europeu, só que com uma particularidade, uma peculiaridade, o talento individual gigante daqueles jogadores. Então é possível pensar que a Argentina terá condição de ganhar essa próxima Copa também. Futebol assim, perfeito que eu vi ontem. Fiquei triste pelo Brasil, mas feliz em ver algo assim tão perfeito como o futebol argentino sem o Messi, hein? Nós falamos muito da dependência de Neymar. Pô, o Neymar tá fazendo falta. Óbvio que faz, mas nós não podemos contar mais com ele, porque ele já tá caminhando para ser, sim, um ex-jogador. Então a gente precisava de peças que fossem substituídas a ponto de você não perceber a falta. E o Brasil não tem isso. Os jogadores que estão em campo são muito fracos, fracos como pessoas e fracos como jogadores. E os que estão na reserva, então, meu Deus do céu, o banco lá, você olha pro banco e você fala, não é possível que esses caras vão entrar. O próprio Endrick, que jogou muito aqui, só que jogava contra esses times um pouco mais fracos, né? Quando entrou, foi pro Real Madrid, tem jogado pouco. Quando entra, às vezes, joga bem, porque, repito, tem um monte de gente para empurrar ali de altíssima qualidade. Mas ontem, quando o cara entrou em campo, você viu ali uma desordem, uma desorganização absoluta. O cara tentando driblar, correndo para dentro da área, igual o Vinícius Júnior também. Aquele futebol que não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? Driblar 1, 2, 3 e tal. Olha o futebol arte do Brasil. Isso não funciona mais, infelizmente. E não deve funcionar mais. Agora, pra gente começar a mudar isso aí, é claro que tem que mudar o treinador e depois pensar em encontrar jogadores que tenham condição mesmo de jogar minimamente falando. Sem dispensar esses grandes que nós temos hoje, mas entendendo o seguinte: esses grandes, entre aspas, que nós temos hoje, não são tão grandes como a gente imagina. São bem inferiores. Nós temos que começar pianinho por baixo, sem querer se sobrepor aos outros. O futebol brasileiro hoje vive como um livro de história. Vive absolutamente da história. Aninha, boa tarde a você. Você tá bem? Tudo em paz? Tô bem, Joel. Boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente vai falar mais sobre esse atropelo, né, que o Brasil sofreu ontem. Não foi novidade nenhuma, né? Quem disser que tá surpreso, pelo amor de Deus, né? A seleção tá há um bom tempo sem apresentar o futebol que a gente espera, né? Eles estão muito coerentes com o nível de futebol que vem apresentando nas últimas partidas, tomando muito sufoco, né, de seleções menores, pegou a campeã do mundo, tomou aquela lavada, né?
E nada fora do esperado, infelizmente. Vamos ver o que vem aí, porque... Tudo dentro da normalidade, tudo dentro né? da normalidade, gente. Não dá pra falar mentira. A não verdade sei, é essa. Eu não sei porque que eu me espantei e a gente se espanta. Ah, Você tem total razão. Você tem bom coração, né? Você tem total Você razão. estava esperançoso e tudo mais. Agora é ver quando que Dorival cai. O que vai cair é uma certeza. Ele ontem mesmo já falou, depois da partida, num tom meio que de despedida, né? De estar conformado com essa saída. Aninha, necessária a queda dele, mas sem jogar a responsabilidade 100% pro lado dele. É importante que se diga isso. Claro. É muito mais fácil tirar o treinador do que você tirar pessoas muito conhecidas como grandes jogadores. Então é importante dizer que todos têm responsabilidade. Começar pela CBF, na minha opinião. Parte da CBF aí vai para os jogadores, todos os jogadores, e depois para o treinador e comissão técnica. Só que a parte mais fraca é sempre a do treinador. Então que se tire o treinador, troque para depois ir atrás das outras necessárias mudanças aí. É isso. Vamos para os destaques de hoje? Bora. Bora lá.